Olá pessoal, espero que estejam todos bem, espero que vocês já tenham assistido a parte 1 da nossa aula. Vamos à parte 2, onde começaremos aqui a discussão de alguns exemplos de sistemas comerciais. Então aqui pessoal, a gente tem um produto aqui, né, o Power Pack da Tesla, né? Então é um sistema aí de armazenamento de energia já comercial, né? Qual que é a ideia, né? Eles têm vários pacotes de potência, né? E cada pacote de potência, né, tem 16 conversores CCCC isolados, tá? Cada um desses conversor é conectado a um banco de baterias, né? E aí você vai ter, e depois isso é conectado a um inversor. Então você vai ter um pacote de potência e caso você queira aumentar a potência, a capacidade de potência ou energia, você tem que ter vários painéis desses disponíveis. Então aqui a gente tem uma visão, né, de como que é o aspecto interno, né, desse sistema. Então nós temos aqui os 16 camaradas aqui, e aqui tem um detalhe das conexões dos conversores de corrente contínua, tem a parte de comunicação e tudo mais, e os cabos de potência, né? E aqui um aspecto do sistema real, né, onde a gente tem os vários painéis ali, distribuídos ali numa instalação. Aqui tem o parâmetro, né, de um dos Power Packs, né? Então são sistemas para conectar, tá? Na baixa tensão, usam conversores 2 níveis, tá? A gente tem uma capacidade de energia de até 232 kW por pacote de potência. Existem vários sistemas de comunicação, né, para poder ser utilizados. Temperatura de operação até 50 graus Celsius, tá? E potência até 130 kW por Power Pack. Ou seja, né, cada painel daquele ali consegue trabalhar até 232 kWh, 130 kW, tá? E é um sistema que eles comercializam, né, ou eles escalam a potência, tá? De 70 kVA até 700 kVA de potência. Tá? Então eles pegam esses 130 kW e associam vários, né? E eles falam que conseguem uma profundidade de descarga aí de 100%, né, com esse sistema, né? E aqui tem uma eficiência, só para ter uma noção, né? Isso aqui seria aquela eficiência considerando a carga e descarga, né, do sistema todo. Então a eficiência é em torno de 88% a 89%. Aqui a gente tem um sistema da ABB agora, da Dynapic. O Dynapic foi um sistema que foi instalado no Reino Unido, tá? Na primeira década ali dos anos 2000. Eles utilizam a topologia NPC para o inversor, tá? Então é um sistema para conectar na média tensão, tá? Aqui a gente pode ver detalhes do filtro, transformador, e aqui as baterias, né, que são conectadas diretamente no barramento CC, ou seja, um sistema de único estágio, tá? Então aqui a gente tem alguns detalhes, né, desse sistema. Então é um sistema para conectar em 11 kV, tá? A capacidade dele é de 200 kWh de energia e 200 kW aí de potência ativa, né? Mas como esse sistema é um Staticon, né, esse SVC é um produto para fornecer potência reativa, eles instalaram um Staticon com capacidade de 600 kVAR indutivo e 725 kVAR capacitivo, tá? Então eles utilizam IGBTs, tá? A gente nota aqui, né, as válvulas, né, IGBTs desse conversor, né? Então essa parte aqui são o sistema de refrigeração à água, né? Então cada um desses planos aqui é um plano de refrigeração desses módulos de potência. Aqui a gente tem uma parte aqui da distribuição de corrente contínua, então tem vários disjuntores, né, tem conectados às baterias. E aqui a gente tem as baterias, são baterias de lítio-íon, tá? Conectadas nesse sistema aí. Aqui a gente tem um sistema bastante interessante, tá? Que foi uma iniciativa de pesquisa aí da Toshiba, Mitsubishi e do Instituto de Tecnologia de Tóquio, né? Que na época era coordenado aí pelo professor Akagi, né? Então eles fizeram a montagem de um CHB em estrela, tá? Com as baterias distribuídas em cada submódulo, tá? Então a ideia é um sistema de 1000 kW e 1000 kWh, tá? Nesse artigo específico de 2014, eles fizeram um teste do sistema em campo com 500 kW de potência e 238 kWh, né? Utilizam 6 células, tá, por fase, né? Cada célula tem uma potência de 56 kVA.
A tensão da bateria varia de 250 a 380 volts, da condição descarregada até completamente carregada. E a tensão total aqui na rede é de 6.600 volts, né? A tensão de saída do conversor de 1.500, eles utilizam um transformador aqui para ter isolação galvânica e também, né, para poder gerar, a própria indutância do transformador funciona como uma filtragem, né, para a corrente que esse conversor está gerando. Bem, aqui a gente tem um aspecto físico, né? Então aqui a gente pode ver os 3 blocos aqui onde as baterias estão instaladas, né? Então cada painel desse aqui é uma bateria de uma fase. Existe um sistema de refrigeração das baterias, tá? Se não me engano, eles usam níquel-cádmio, ou, na verdade, é níquel hidreto metálico, a bateria que eles usam. E aqui a gente tem o container do conversor, né? Então, nesse container tem os painéis dos conversores, tem o transformador e tem a parte de auxiliares, controles e tudo mais. Aqui a gente tem um aspecto dos painéis, né? E aqui o aspecto de uma das células do conversor, tá? Então, bem legal isso aqui, a gente vê isso aqui, né? Aqui a gente tem aqui a parte de acionamento, a parte dos transistores, né? Os capacitores aqui do barramento CC, a parte aqui de controle e isolação, né? Que é importante, já que é um sistema para média tensão. Por fim, a gente tem um quarto sistema aqui, né? Seria um sistema também da Toshiba Mitsubishi, com essa companhia de desenvolvimento aí de energia eólica do Japão. Então, é um sistema que ele vai utilizar bateria de sódio e enxofre, tá? Então, são aquelas baterias que a gente tem que aquecê-las, né? Então, eles utilizam conversores 2 níveis, tá? E conexão direta das baterias, tá? Com o conversor, então, é um sistema de único estágio, tá? Se não me engano, são 17 unidades, né? Cada uma com a capacidade de 2.400 kW de potência. Então, aqui a gente tem uma fotografia, né? Onde a gente pode ver aqui, né, as 17 unidades de conversor e as 17 unidades de baterias de sódio e enxofre, tá? E a ideia desse sistema, né, é poder dar suporte aqui, né, fazer uma suavização da potência gerada por essa usina eólica, tá? Eficiência em torno aí de 95% do conversor, né? São conversores PWM de 2 níveis, utilizam IGBTs. A tensão da bateria vai de 470 a 745 volts, né? Desde a condição descarregada até completamente carregada. Conexão também 6.6 kV, né? A média tensão do Japão é 6.6 kV. Bem, aqui seria para concluir essa parte de sistemas comerciais, né? Uma tabela que representa aí mais ou menos o estado da arte, né? Da indústria de armazenamento. A gente está falando aí de dados de 2016, tá? Então, esses são sistemas que estão instalados, tá? De armazenamento de energia. E aqui a gente tem uma informação sobre as topologias utilizadas e também as baterias, né? O que é importante perceber, né? As topologias de 2 níveis e 3 níveis, elas estão presentes nesses sistemas. Visto que são topologias que elas estão mais maduras, tá? São topologias mais antigas, tá? Contudo, né, nesses últimos 4, 5 anos, algumas dessas empresas, tá, elas têm estudado, têm iniciativas de pesquisa, né, para desenvolver sistemas de armazenamento para média tensão utilizando conversores em cascata, né? Então, por exemplo, eu cheguei a trabalhar num projeto, né, em 2019, que era um projeto de desenvolvimento, né, de um sistema de armazenamento de energia por baterias de lítio-íon, tá? Para conexão em média tensão, utilizando conversor modular multinível. Então, a gente fez uma análise, né, comparando as várias topologias cascata e chegamos à conclusão que o modular multinível ele atenderia, né, ele teria algumas vantagens para a aplicação que a empresa estava visando, né? Então, bem interessante aí, né? Bem, para finalizar a aula, né, queria terminar com essa parte mais filosófica, né, que são alguns desafios e perguntas importantes relacionados ao PCS, e são essas perguntas que motivam muito a pesquisa nesse tema do PCS, né? Então, a primeira pergunta é, qual que é a topologia mais eficiente para a minha aplicação? Então, isso é uma pergunta complexa. Então. A segunda pergunta é,
eu devo utilizar o conversor CCCC ou não? Então, qual que é a vantagem, qual que é a desvantagem de usar ele, né? Por que usar ou não? Outra pergunta, a ondulação de alta frequência do conversor degrada a bateria? Então você tem uma ondulação de corrente que está circulando na sua bateria, porque você tem uma eletrônica de potência injetando corrente nela, e a corrente não é CC, a gente vai ver que essa corrente tem uma ondulação, né? Então, isso vai degradar a bateria ou não? Tá. E por fim, né, quando a gente tem uma topologia que é em cascata, seria melhor usar uma abordagem centralizada ou uma abordagem distribuída, tá? Então vamos discutir um pouco algumas dessas questões, tá? Isso aqui foi um estudo realizado em 2019 que compara algumas topologias em relação à eficiência. A gente está olhando topologia só de estágio único, tá? O que a gente pode notar nesses gráficos, nesses resultados? Primeiramente, né, conversor 2 níveis tem uma eficiência bem pior, tá? O conversor 3 níveis, dependendo do projeto, tá? Vai ter uma eficiência melhor em certa região, né, que o 2 níveis e pior que o, dependendo da região. É importante notar que essas duas topologias estão considerando o transformador, então é um sistema para conectar na média tensão. Não tem como construir isso usando o conversor 2 níveis ou conversor 3 níveis, então a gente usa um transformador. E a gente teria aqui, utilizando um conversor modular multinível sem transformador, então a gente não abriria mão da isolação galvânica, e aí a gente tem uma eficiência maior que 99%. E se a gente considerar o transformador, a gente vai ter uma eficiência menor, mas ainda assim uma eficiência que grande parte, né, da potência de operação, a gente consegue operar com mais de 98% de eficiência global. Tá? E de onde vem isso? Né? Aqui a gente tem uma divisão aqui das perdas, né, só para vocês verem quantos por cento das perdas, né, estão associados ao transformador. Tá? Então o que a gente nota, né, isso aqui é para o ponto nominal de operação, ok? A gente tem a divisão das perdas. Tá? Então, para o conversor 2 níveis, que seria esse gráfico, o transformador tem uma parcela aqui de 35%. Tá? A gente tem perdas nos indutores, na filtragem. Tem uma grande perda de comutação, porque esse conversor ele só gera 2 níveis, então a gente tem que comutar numa frequência maior. E uma perda de condução razoável. Já no conversor NPC, visto que a gente trabalha com 3 níveis, a gente tem uma perda de comutação menor. E o grande vilão aqui, com certeza, é o transformador. Né? Se a gente não tivesse esse transformador, a eficiência seria bem maior. Já no conversor modular multinível sem transformador, né, as maiores perdas são perda de condução. Tá? Isso porque esse conversor comuta numa frequência muito baixa e a perda de comutação dele fica praticamente desprezível. Tá? Já quando a gente considera o transformador, né, com certeza, né, as perdas desse transformador elas afetam muito a performance do conversor, porque as perdas são pequenas. Então, qualquer incremento de perdas que a gente coloca no sistema, no caso do transformador, aqui já representa mais de 50% das perdas totais aqui do sistema. Então, é legal a gente perceber essa comparação, né, e entender que o transformador ele ajuda a adequar o nível de tensão, mas ele tem esse problema na eficiência. Ok. E o efeito dos conversores CC-CC, né? Bem, esses conversores CC-CC, pessoal, para a gente poder entender, né, a função deles, vamos considerar aqui esse gráfico, bastante interessante, dessa referência, que considera aqui a curva de tensão da bateria, tá? E o que acontece, né? Essa tensão dessa bateria, ela varia, né? A gente já discutiu que ela pode variar até em torno de 30%, dependendo da faixa de operação que você adota. Se você liga a sua bateria diretamente no submódulo, né, ou diretamente no conversor, ele obrigatoriamente acaba sofrendo toda essa variação de tensão. E aí, o que acontece? Para o seu conversor conectar na rede, você tem que projetar no ponto mínimo, mas os seus transistores têm que suportar a tensão máxima da bateria. E isso acaba gerando uma operação não otimizada desse camarada. Quando você usa um conversor com 2 estágios, o que acontece? Essa tensão aqui ela pode ficar constante, tá? Visto que esse conversor aqui, CCCC, ele vai fazer a elevação dessa tensão, né? Então,
por exemplo, né, neste ponto aqui de operação, a gente eleva a tensão daqui, por exemplo, para cá. E neste ponto de operação, a gente eleva a tensão menos. A gente já está mais próximo, né, da tensão de referência. Né? Claro que tem que ter uma margem, né, da tensão máxima da bateria para a tensão do barramento, do submódulo. E é claro que existe uma tensão máxima desse barramento porque existe a capacidade de bloqueio dos interruptores. Né? Então existe uma faixa, né, e a gente poderia até tentar calcular qual que seria a tensão ótima ali, né, para melhorar a performance do conversor em termos de perdas, por exemplo. Mas o que eu quero que fique claro aqui é que utilizar o conversor CCCC aumenta a flexibilidade e ela tende a nos levar para uma condição mais otimizada de operação. Os IGBTs vão ser melhor utilizados quando a gente usa a abordagem de 2 estágios. Claro que tem o custo e tem as perdas, então não vem de graça. Outro ponto que vem, pessoal, é a questão da corrente na bateria, tá? Então aqui a gente tem um exemplo que mostra a corrente aqui da bateria em regime permanente para um conversor modular multinível com sistema distribuído, tá? Quando a gente usa a abordagem de único estágio. O que a gente nota, eu estou descarregando as baterias, mas além de ter uma componente aqui, que é o que me interessa, né? Que é uma componente de corrente contínua aqui, a gente tem toda essa ondulação. Na verdade, se a gente olhar aqui, essa ondulação ela é muito grande, né? Isso aqui é o espectro harmônico dessa forma de onda. Nota que você tem a componente contínua, mas você tem uma elevada ondulação. E essa ondulação ela vai gerar um aquecimento na sua bateria. Daqui a pouco a gente vai discutir, né, o que a literatura fala, se isso afeta ou não, né, a vida útil da bateria. Agora, se a gente pega um sistema de 2 estágios, eu quero que vocês prestem atenção principalmente nessa forma de onda. Né? O que a gente nota, né? Agora a corrente das baterias tem um valor médio aqui, mas a ondulação é muito menor. Na verdade, o que sobra, né, é uma ondulação de alta frequência. Quando a gente olha aqui anteriormente, tem uma ondulação de baixa frequência, em torno aqui de 60 e 120 Hz, são as mais importantes. Aqui, a sua ondulação vai estar na frequência de comutação desse conversor, que aqui no caso é na faixa de 1 kHz. Então note que agora a gente tem uma ondulação muito menor na corrente da bateria, que poderia ser uma vantagem, né? Vai gerar menos aquecimento na bateria e tudo mais. Então essa seria aí uma comparação entre um sistema sem conversor CCCC e com conversor CCCC, para mostrar que a gente tem esse efeito aí na ondulação da corrente da bateria, né? Esse efeito positivo causado pelo conversor CCCC. Agora, e essa ondulação degrada a bateria? Então isso aí é um ponto meio polêmico na literatura, tá, pessoal? Porque depende, tá? Depende muito da química, depende muito das condições de teste, tá? Então essa, por exemplo, é uma referência de 2016, tá? Que ela mostra que se a gente utilizar aqui, dependendo do tipo de ondulação aqui que a gente joga na bateria, a gente pode ter uma degradação maior ou menor na bateria. Tá? Então, olha que interessante. Aí, por exemplo, essa referência mostra aqui, né, que a degradação causada, né, por altas frequências, né, ela está sendo maior aqui do que, por exemplo, quando a bateria opera sem ondulação, que seria a curva preta. Tá? E a principal razão que os autores justificam isso é porque quando você tem o ripple, a sua bateria esquenta mais. Então, isso aqui seria para uma mesma condição de operação, né? Você está descarregando a bateria. Aqui seria a evolução da temperatura da bateria. E aí ele mostra que você tem um aumento da temperatura pelo fato da gente, inevitavelmente, ter uma corrente eficaz maior, né? Quando a gente tem ondulação. Essa outra referência também faz alguns testes, né? Considerando, né? Uma componente de baixa frequência bem elevada na bateria. Então ele considera uma ondulação de 100 Hz, se não me engano. E depois ele considera uma forma de onda típica de um conversor modular multinível, que seria basicamente essa forma de onda aqui que eu apresentei para vocês. E aí o que ele mostra? Que existe uma redução do estado aí de saúde da bateria à medida que se aumenta nessa quantidade de ondulação. Por
outro lado, essa última referência aqui, que é uma referência de 2019, mostra que, se a gente considerar apenas corrente contínua, tá? Ou se a gente considerar a corrente contínua mais uma ondulação, a degradação é praticamente a mesma coisa do que se você aplicar só corrente contínua. Então é um ponto um pouco contraditório, né, se a gente pensar todas essas referências, mas aonde a gente tem que se situar, né? Primeiro, o que essa referência aqui tem de diferente? A diferença aqui é que as baterias estão em condições controladas de temperatura. Tá? Então, se você tem um sistema de resfriamento que consegue manter a temperatura das suas baterias, tá? Se você injeta Ripple ou não, desde que seu sistema de resfriamento funcione, né, seja eficiente o suficiente, seja efetivo, né, você vai conseguir manter a temperatura das baterias. E aí, só o fato de circular alta frequência, nesses pequenos ciclos causados pela alta frequência, não vão degradar a bateria. Agora, se você tem um tipo de sistema, um sistema menor, que não tem uma refrigeração tão boa das baterias, aí, meu amigo, a temperatura da bateria vai subir, como essa própria referência mostra. A gente vai ter uma diferença ali, ó, que ela pode chegar ali até em torno ali de 2 graus, e essa diferença de 2 graus vai te dar uma diferença na degradação. Tá? Outro ponto é a quantidade de Ripple que você vai injetar. Se você vai colocar um valor percentual pequeno ou um valor percentual grande, e a quantidade de tempo. Né? Então essa referência, né, por exemplo, ela é uma referência que fez um projeto junto com a Scania, de eletrificação de ônibus, né? E a ideia deles era fazer um sistema de aquecimento das baterias que injetava alta frequência. Então, ao invés de aquecer a bateria utilizando um resistor, dissipando energia, o que eles falam é que esse tipo de aquecimento esquenta a bateria só por fora. E com uma ondulação de corrente, você seria capaz de aquecer a bateria de dentro para fora. E, consequentemente, você evitaria aquele fenômeno do lithium plating, né, que acontece em baixas temperaturas. Né? E aí eles mostraram que para as injeções que eles estavam trabalhando, né, e claro, para a bateria em temperaturas controladas, a gente não vai ter uma degradação tão elevada. Tá? Então, pessoal, o que eu peço aqui é analisem com cuidado essa situação. Não é uma resposta trivial falar se Ripple degrada a bateria ou não. A resposta é depende. E por fim, né, aqui a gente tem uma comparação, né, de abordagem centralizada e abordagem distribuída, tá? Isso foi uma abordagem que foi uma comparação que foi realizada nesse artigo, tá? E ela discute, tá, situações de único estágio. Então a gente não tem conversor CC-CC, tá bom? A gente pode distribuir as baterias nos submódulos ou a gente pode fazer um sistema centralizado, tá? Aqui a gente tem uma comparação, tá? A gente comparou aqui nesse trabalho 13 part numbers de baterias, tá? Da Samsung. E para cada um desses part numbers, a gente fez o projeto do sistema de armazenamento. E o que a gente está comparando aqui? A gente está comparando o número de baterias, o número de racks que você vai precisar, e aqui o volume ocupado por cada um desses racks. Né? Tanto na abordagem descentralizada, seria essa aqui, DS, descentralizada, quanto para a abordagem centralizada. O que a gente nota? Quando a gente usa a abordagem centralizada, a gente acaba reduzindo o volume de baterias que a gente vai utilizar e a gente acaba também reduzindo o número de baterias que a gente vai utilizar. Isso acontece meramente por uma questão aqui, tá? De arredondamento, tá? Porque quando a gente liga baterias em série, né, se a gente aumentar o número de baterias em série, a gente reduz o número de sistemas em paralelo. E qual que é a questão? Toda vez que você coloca um sistema a mais em paralelo, você tem um efeito de arredondamento. Porque você não coloca uma bateria em paralelo. Você coloca o número de baterias que estão em série em paralelo de novo. Então você tem uma questão de arredondamento, tá? E aí, dependendo do sistema, tá, a gente pode ter aí o volume até 20% maior, tá? Quando a gente trabalha com abordagem descentralizada. Então aqui a gente teria uma visão, por exemplo, artística, né, uma concepção artística,
de um sistema centralizado, né, outra vantagem que a gente nota é a quantidade de cabos, tá? Porque se você faz um sistema desse aqui, pessoal, a bateria, ou você vai ter que colocar a bateria junto com o conversor, e isso gera um problema de manejo térmico, porque a bateria, você precisa manter ela ali em torno ali de 25 graus, é o ideal. Só que os conversores, geralmente, o pessoal projeta para ficar até 40 graus. Né? É um pouco mais relaxado, né, o projeto térmico do conversor. Se vocês colocam os dois na mesma sala, você vai ter que aumentar a complexidade, né, ou a potência do seu sistema de refrigeração. E se você coloca em salas separadas, se você tiver 300 submódulos, você vai precisar de 600 cabos de corrente contínua para fazer a conexão das baterias com os submódulos. Então, a quantidade de cabo de corrente contínua que você usa é massiva, entendeu? Quando você usa um sistema de centralizado, basicamente você tem 2 cabos de corrente contínua. Claro que a desvantagem é trabalhar com baterias em um arranjo de média tensão. Tá? Então, questões de isolação, né, são mais complexas. Para você poder desconectar as baterias, você vai precisar de um contator ali a vácuo. Então, tudo isso aumenta um pouco o custo, né, do sistema centralizado, mas querendo ou não, né, ele é um sistema que ele acaba sendo mais fácil de montar, tá? E ele é um pouco mais independente, né, no sentido que se você quiser trabalhar só com o conversor, por exemplo, como Staticon e não usar as baterias, você só abre o breaker, né? Aqui no caso você teria que isolar 600 pacotes de bateria, muito mais complicado, né? Bem, pessoal, seria isso, né? Neste ponto gostaria de agradecer a atenção de vocês e até nosso próximo vídeo.